hoje, nos 2 próximos domingos, pensar na oração de Jesus Cristo, salvação, segurança, santidade, unidade. A oração foi registrada por João, está no capítulo 17. Embora estejamos fazendo exposições de blocos, vamos ler toda a oração, os 26 versos, para que tenhamos uma visão panorâmica desta belíssima oração proferida por nosso Senhor. Diz assim então a palavra de Deus, João 17. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou aos olhos o céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferisse autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim, que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, minha vontade é que onde estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Eu diria que nesse sagrado terreno de João 17, nosso Senhor, à sombra da cruz, nos momentos antes de entregar-se à cruz e completar a obra de redenção em nosso favor, ele fez esta belíssima oração. Como eu disse na semana passada, nós temos aqui o Deus Filho orando ao Deus Pai. E é muito curioso porque nas narrativas dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é recorrente encontrar Jesus exercendo o ministério da oração. Isso tem muito a nos ensinar. Observe que ele ora sozinho, ele ora com seus discípulos, ele ora com as multidões. O mestre está sempre orando. E eu repito,
à sombra da cruz, no momento mais importante do seu ministério, ele está orando. E ele ora audivelmente. Ele ora na presença dos seus discípulos, logo após partilhar com eles a ceia, a caminho do Getsêmani, a caminho do Calvário, nosso Senhor está orando. Ele já havia dito, eu e o Pai somos um. São duas pessoas distintas, com a mesma essência, ambos são coiguais e coeternos, mas aqui o mistério da Trindade se revela, o Filho se dirigindo ao Pai. E um elemento aqui que deve trazer a nós algumas verdades e provocar nossa reflexão. Jesus é onisciente, o Pai é onisciente. E agora Jesus está se dirigindo ao Pai em oração. Isso aponta para nós que mesmo Deus, sabendo de todas as coisas, é importante falar com Ele, é importante orar. Uma das perguntas que as pessoas fazem muito frequentemente é por que orar se Deus sabe de todas as coisas? Deus é um Pai que ama ouvir os seus filhos. A oração não muda o coração de Deus, isso é paganismo. A oração não muda Deus, a oração muda nós mesmos. Deus é um Pai que ama ouvir os seus filhos. E aqui está o Filho de Deus, que sabe de todas as coisas, se dirigindo ao Pai em oração, pedindo a Ele em favor dos seus discípulos. E por que ele orou? Ele ora para que o Pai seja glorificado. O objetivo primário de tudo que Jesus Cristo fez foi promover a glória de Cristo. E a palavra glória de Deus, infelizmente, em muitos círculos, um jargão, tem que ser resgatada, redimida essa palavra. E devemos tomar cuidado para não incorrer no erro de tomar o nome do Senhor em vão. Glória de Deus, glória de Cristo, são expressões riquíssimas, caríssimas para a nossa fé. E Jesus, no primeiro verso, vai dizer, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Esta bendita relação entre o Pai e o Filho, um devotado ao outro, um lançando luz no outro, um glorificando o outro. O objetivo primário de Cristo é que o Pai seja glorificado. Então, quando oramos, o alvo maior, o alvo primeiro da nossa oração é que Cristo seja glorificado. Não são os nossos interesses, não são as nossas necessidades, por mais legítimas que seja. A nossa oração tem que ser conduzida por esse fio, a glória de Cristo. Que Ele seja glorificado em tudo. Ele ora para que os seus discípulos, Ele ora pelos seus discípulos por causa da identidade deles. Ele vai dizer, olha, o Senhor tem me dado estes homens do mundo, e é por eles que eu oro, não rogo pelo mundo. Jesus ora porque aquelas pessoas eram dele e tinham uma missão no mundo. Ele vai dizer, Pai, eu volto para ti, mas eles vão permanecer no mundo, e é por eles que eu rogo. Jesus orou por causa das circunstâncias dos discípulos no mundo. Eles iriam enfrentar difíceis momentos, e Jesus sabe do que estava para acontecer. Ali mesmo no Getsêmani, eles seriam acuados, eles iriam fugir. Jesus está então preocupado com as emoções deles, com a fé deles. O Senhor está orando ao Pai, pedindo que eles sejam santificados na verdade, e a verdade é a palavra. Jesus orou para que eles experimentassem a alegria, para que a alegria fosse completa na vida dos seus discípulos. Ele está orando. Mas nessa porção que nós vamos examinar hoje, que vai do verso 6 ao 14, o tema aqui é segurança. Jesus Cristo ora pela segurança dos discípulos. E segurança aqui é conceito teológico. Jesus não está pedindo ao Pai que guarde os discípulos na linha vermelha. Eles iam passar riscos, perigos, mas a questão aqui é de outra natureza. Segurança é um termo teológico, é um conceito teológico, que tem relação com outra doutrina que é chamada de perseverança dos santos. Deus nos guardando no Evangelho. Nós pensamos assim, a salvação é pela graça. Quem duvida disso não pode ser chamado cristão. Mesmo aqueles que têm outra linha, como os católicos e ortodoxos, eles creem que a salvação é pela graça. Nos distinguimos desses dois ramos do cristianismo, porque para nós protestantes reformados, a salvação é pela graça somente. Somos salvos pela graça, mas somos também preservados no Evangelho pela graça. Envolve responsabilidades, mas se Deus não nos guardar, você não tem força para permanecer no Evangelho. Nossos inimigos são maiores do que nós mesmos. E é um inimigozinho instalado dentro de você, que é a sua velha natureza, que ainda não foi completamente redimida. De modo que se o Evangelho, se nós não formos preservados no Evangelho, a gente perece. A razão pela qual ele está orando para que os discípulos fossem guardados, para que eles fossem seguros.
O pastor Russell Shedd, já na glória, um servo de Deus notável, perguntado uma vez se o crente pode perder a salvação, ele deu uma resposta fantástica. Ele disse assim: é possível perder a salvação? Bem, isso depende. Depende de quem te salvou. Se foi Cristo quem te salvou, então é impossível perder a salvação. Dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém há de arrebatá-las da minha mão, diz o pastor Shedd. Agora, se foi outro que te salvou, sim, você pode perder a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Essa proposição, que às vezes é deturpada, ela precisa ser examinada à luz do Evangelho, à luz da Bíblia. É sobre isso que eu queria tratar com os irmãos, e eu quero começar lendo dois documentos. Um que está no Evangelho de João, no capítulo 10, e outro documento da nossa tradição do século 17. Vejamos João 10, 28 e 29. Vamos ler juntos? E lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Somos ovelhas na mão do bom pastor. Não há quem possa nos tirar de suas mãos. Como ainda há pouco nós cantamos, estamos gravados nas palmas do Cordeiro. Não há quem possa nos arrebatar dele. Se de fato fomos salvos, se de fato fomos selados pelo Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação, ninguém poderá nos arrebatar das mãos do Salvador. O livro da vida não foi escrito de lápis, ele foi escrito com sangue. Quem botou ali jamais tirará o nosso nome. Ele nos comprou para toda a eternidade. Eu lhes dou a vida eterna, disse João. Disse Jesus, registrado por João. Eu lhes dou a vida eterna. Quem dá é Cristo, e por isso ninguém pode tomar. Seguindo aqui a nossa tradição, a Confissão de Fé Batista de 1689, no capítulo 17, fala sobre a segurança. Talvez o texto esteja aí apertado, mas eu vou ler, talvez vocês consigam acompanhar. Os que Deus aceitou no amado, aqueles que foram chamados eficazmente, santificados por seu Espírito, e receberam a fé preciosa que é dos seus eleitos, esses não podem decair totalmente nem definitivamente do estado de graça. Antes, hão de perseverar até o fim e ser eternamente salvos, tendo em vista que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, e Ele continuamente gera e nutre neles a fé, o arrependimento, o amor, a alegria, a esperança e todas as graças que conduzem à imortalidade. Ainda que muitas tormentas e dilúvios se levantem e se deem contra eles, jamais poderão desarraigá-los da pedra fundamental em que estão firmados pela fé. Era assim que os nossos pais na fé pensavam. Nós podemos resgatar essa preciosa doutrina. Deus nos segura, Deus nos guarda, Deus nos protege no Evangelho de nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Essa segurança em Cristo, ou essa segurança que Cristo nos dá, precisa ser exposta com muito cuidado para não incorrermos na leviandade, na irresponsabilidade, no antinomismo. Já que sou salvo, posso viver de qualquer maneira. Não, jamais. Você conhece o salvo pela sua afeição por Cristo, o seu amor pelo Evangelho, o seu anseio de ver para a glória dele, sua necessidade de obedecer para expressar sua gratidão a Deus. Então, há algumas balizas que nos evitam que a gente pense de maneira equivocada. E eu queria mostrar para vocês algumas coisas antes de penetrar, antes de imergir aqui no texto. Primeiro, a perseverança não significa que os cristãos são imunes a todo perigo espiritual só por serem cristãos. Nós estamos no mundo, estamos sujeitos a lutas espirituais, perigos, ciladas, armadilhas, e é por isso que Jesus ora, para que eles sejam guardados. Porque nós estamos no mundo, estamos sujeitos a muitos males. É curioso notar que quando Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 8, ele vai listar os problemas pelos quais ele, Paulo, passou, e nós todos também estamos sujeitos a passar. Ele encerra o capítulo 8 com as seguintes palavras: porque estou certo, bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está onde, gente? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo lista nos versos anteriores variadas lutas. Ele diz: olha, eu estou bem certo
que nada ou ninguém jamais poderá nos separar do amor de Deus. E o amor de Deus está na pessoa do seu Filho. Ele nos garante, ele nos guarda, ele nos protege. Segundo ponto ainda, perseverança não significa que os cristãos são sempre impedidos de cair só por serem cristãos. Os cristãos pecam e por vezes cometem pecados graves, algumas nódoas terríveis. A história está aí, a Bíblia nunca esconde pecado de crente. Vejam a história de Noé, Abraão, as filhas de Adão. Combinei com ela, Júlia. Quando eu falei que a Bíblia nunca esconde pecado dos crentes, ela começou a ilustrar. Obrigado, participação. Então você encontra Abraão mentindo, Abraão, pai da fé, o amigo de Deus, mentindo, dizendo que a Sara era sua irmã, para livrar a si mesmo, né? Que coisa feia, Abraão. Davi, cometendo adultério e planejando o assassinato de Urias de uma maneira sórdida, com a mente entenebrecida, dominado, escravizado pelo pecado. Vejam a intercessão de Cristo por Pedro, um dos homens mais importantes na história da igreja cristã. Lucas 22, versos 31 a 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus está repreendendo a Pedro aqui, que estava cheio de si, dizendo, Senhor, esses podem te abandonar. Eu jamais, estou pronto a morrer por ti. E aí Jesus abre os olhos de Pedro. Pedro, Simão, Simão, eu orei por você. Satanás te pediu peneirar-te como trigo, mas eu orei por você. Quando te converteres, cuida dos teus irmãos. Ou seja, estamos todos sujeitos à queda, a tropeços, mas isso não significa que não somos filhos de Deus. Você pega a parábola do filho pródigo. Sabe por que ele voltou? Porque ele foi despertado para voltar. Ele sabia que o lugar dele era na casa do Pai. O crente, verdadeiramente crente, ele pode sair da casa do Pai, ele pode cometer erros graves, ele pode lamear-se, mas se ele pertence ao Pai, ele volta para a casa do Pai. E mais, perseverança não significa que aqueles que meramente confessam a Cristo sem realmente ter nascido de novo estão seguros. E aqui é realmente delicado. A falsa segurança, o perigo de achar que é salvo quando não é. Observe quando Jesus disse várias vezes, parava as multidões, por que vocês estão me seguindo? Ele nunca quis discípulos iludidos. Paulo várias vezes disse, examinai-vos a vós mesmos. O autoexame, a autorreflexão, passar pelos testes, a fim de avaliar a autenticidade da nossa fé, é bíblico. Você não precisa fazer isso todo dia. Mas você precisa ter certeza que de fato nasceu de novo. E o nascido de novo tem algumas marcas distintivas. Precisamos examinar a nós mesmos. Pedro diz assim na sua segunda carta. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Portanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pedro está dizendo, você é salvo. Você é um vocacionado, um chamado. Pois bem, confirma isso. Como? Com frutos. Com uma vida transformada. Você ama Cristo. Qual é a sua visão de igreja? Como que alguém pode afirmar que é de Cristo, que ama Cristo e despreza a igreja? Fica sob suspeita se você é crente. Quem ama Cristo ama a igreja. Essa é uma das primeiras evidências. Amor por Cristo e por sua noiva. Não podemos ser iludidos por uma falsa segurança ou pela presunção de pensar que somos crentes porque fomos criados na igreja, porque frequentamos a igreja, porque gostamos de certas coisas na igreja. Porque a salvação é pessoal e cada um dará conta de si a Deus. Deus não tem netos, ou você é filho ou não é. E eu oro para que você tenha convicção, e mais do que uma convicção que passa pelo crivo das Sagradas Escrituras. De fato, eu sou um filho de Deus, e você aguarda com expectativa a volta do Salvador. Feitas essas considerações, vamos pensar sobre 3 grandes verdades, bases sobre as quais a nossa segurança está firmada. Vejamos. Primeiro, a nossa segurança está firmada, fundamentada na eleição do Pai. Uma leitura cuidadosa vai mostrar que 7 vezes, versos 2, 6, 8, 9, 11, 12 e 24, Jesus afirmou que os discípulos lhe foram dados pelo Pai.
os que tu me deste. Ele está falando de um grupo de pessoas que foi dado pelo Pai a ele. E não apenas aqueles discípulos imediatos, como pensam alguns. Ele está falando de um povo que o Pai deu ao Filho. Isso é muito interessante, porque Cristo é o presente de Deus para a igreja, e a igreja é o presente de Cristo, de Deus para Cristo. É uma comunhão elaborada, trabalhada desde a eternidade. A segurança da nossa salvação não está fundamentada em nosso caráter, mas no caráter de Deus e na obra perfeita de Cristo. Portanto, entender isso nos leva a tributar toda a glória a Deus e a Deus somente, porque a salvação vem do Senhor. Somos um povo que Deus amou desde a eternidade. João 6, versos 37 a 40, nos ensinam assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: eis aqui a vontade do Deus vivo, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. O Evangelho de João trata com muita clareza esta preciosa doutrina, e a nossa segurança está firmada nisso. Uma das maiores dificuldades que as pessoas geralmente têm com a doutrina da eleição incondicional diz respeito a uma maneira equivocada de pensar. Um modo de pensar infectado pela justiça própria. A ideia geralmente é assim, o raciocínio: como pode um Deus de amor lançar pessoas no inferno? Essa pergunta está errada. A pergunta deveria ser: como pode um Deus justo tirar pessoas do inferno? Porque diante dele não há ninguém que possa bater no peito e dizer: eu tenho direito. Porque diante dele toda a boca está emudecida, todo homem é culpado e sem defesa. De modo que Deus não está excluindo ninguém. Por uma razão simples: todos estão excluídos debaixo de juízo e condenação. Cristo não veio condenar ninguém, porque todos estão condenados pelos seus próprios pecados. O que ele faz de uma maneira inexplicável. E a Bíblia não apresenta essa doutrina para debate, ela apresenta essa doutrina para nos gloriarmos na pessoa do Filho de Deus. É que, a despeito de merecermos juízo e condenação eterna, Ele amou a cada um de nós e deu seu Filho por nós. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Louvado seja o seu nome. Não é para debate, é para glorificar a Deus. E não há quem possa entendê-la. Millard Erickson, um teólogo batista muito conceituado, ele disse: tente entender a doutrina da eleição e você vai ficar louco. Joga lá fora e você vai perder a fé. É importante, é fundamental olhar para as Escrituras e deixar que a Bíblia fale. E a Bíblia fala poderosamente sobre isso. Eu queria sua atenção para ler alguns parágrafos, uma leitura relativamente longa, mas vai te edificar, sobre esta preciosa verdade do Evangelho. Deus escolheu, marcou e separou um povo para si. Não há como contestar isso. Já vimos que esse é o ensino bíblico do princípio ao fim. Permitam-me rogar-lhes que, quando lerem um capítulo tão grandioso como este, esqueçam preconceitos e não sejam tolos ao ponto de parar em certas palavras, de um modo que levante velhos argumentos e acabe entrando numa ridícula tentativa de entender a mente do eterno. É trágico que nos privemos dessas grandes doutrinas e seus benefícios e que, na verdade, insultemos a Deus e os propósitos de Deus e sua graça, assumindo nossas pequenas posições. Leamos este capítulo maravilhoso e ouçamos o que ele diz. Ele nos diz que Deus fez isso antes da fundação do mundo, antes de você e eu nascermos, antes do mundo ter sido criado. Deus nos conhecia. Ele mesmo determinou estas coisas. Quando vocês fizerem uma pausa para pensar nisso, verão que é uma das coisas mais estonteantes que já vieram à mente e à compreensão do homem, que apesar do homem ter caído em pecado, de haver se rebelado e de inconsequência ter trazido caos ao universo, esse Deus todo-poderoso quis e fez o mundo, criou todas as coisas neles existentes, não obstante interessou-se desta forma e separou certas pessoas para si. Ele fez isso única e inteiramente por sua graça e por seu amor, e não por alguma coisa que estivesse em nós, ou que tenha visto em nós, ou achado em nós, ou fosse encontrar em nós no futuro.
Ele o fez movido por nada mais, nada menos, por sua natureza e seu caráter inefável e glorioso. O amor de Deus é soberano. Ah, meus irmãos, se fôssemos deixados à nossa própria mercê, estaremos como os demais. Quando você entra por uma porta, quem está à porta não pede para você olhar o fundamento, você olha a porta. Você diz para as pessoas, se arrependa, creia, confie em Cristo. Você está chamando as pessoas para passarem pela porta, e a porta do Evangelho tem nome, arrependimento, arrependei-vos, é chamado do Evangelho, creio em Cristo. O indivíduo então se arrepende e crê em Jesus, ele entra, e quando ele entra, ele tem que ser informado, meu amigo, sabe por que você entrou? Porque tem um fundamento aqui que você não consegue enxergar. O fundamento é o amor eterno. Com amor eterno te atrair. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nossa escolha, nosso arrependimento, nossa confiança, tudo que fazemos, a nossa volição em direção de Deus, é uma indicação de que primeiro ele fez uma obra em nós. Você tem que ser regenerado para crer. Porque o seu coração jamais creria no Filho de Deus se ele não fosse primeiro transformado. Veja os seus parentes, veja os seus vizinhos. Por que eles estão perdidos e você está salvo? É porque você é mais inteligente? É porque você soube lidar com as questões da alma? É porque você estava perdido e a mão graciosa do Deus Eterno te tirou de lá? Por quê? Não sei. O hino 377 do cantor cristão diz, não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Não sei por que razão me amou o Salvador. E o coro diz, mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu não sei, mas uma coisa eu tenho convicção, eu fui amado de uma maneira especial, e aqui eu estou pela graça de Deus. Quando Paulo escreveu a Timóteo, Timóteo estava com muitos problemas naquela igreja, ouçam o que ele diz lá na segunda carta, no capítulo 2, verso 19. O firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ele conhece os que são seus. Você é dele? Pois bem, há um recado aqui de Deus. Aparte-se da injustiça, porque quem é de Deus tem uma natureza divina, e a natureza divina é dissonante, antagônica com o pecado, com o mal. A prova de que somos filhos de Deus é a nossa natureza transformada, nosso caráter cada vez mais parecido com Cristo, é um processo. É o que nós vamos tratar na semana que vem, ao falar de santificação, de santidade. O cristão, genuinamente cristão, foi salvo pela graça, e ele está seguro no seu Senhor, no seu Salvador. Caminhando, segundo fundamento sobre o qual repousa a nossa salvação, a nossa segurança está baseada no cuidado de Cristo. Que maravilha, cuidado de Cristo. Quem é pai aqui sabe que, por mais diligente que seja o pai, por mais atencioso, por mais forte que seja, o pai não tem como garantir a segurança total dos seus filhos. Há coisas que escapam. Quem é pai aqui de adolescente, que está saindo pela primeira vez, um pai que pela primeira vez vê o seu filho saindo com um carro, com habilitação, o coração aperta, você não tem controle das coisas. Mas, quando o texto diz que Cristo cuida da igreja, nós podemos ter total segurança, porque não há força rival. Ele é o soberano, que guarda, que protege, que cuida da igreja. Mesmo quando circunstâncias nos abatem, não abatem a revelia da vontade divina. Porque Deus usa circunstâncias para um propósito maior, porque tudo está debaixo da autoridade do Senhor. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Verso 6, verso 12 de João 17. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Verso 12. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me desse, protegia-os, e nenhum destes se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Tente imaginar esse cenário aqui, o Senhor orando, erguendo a voz. Que cena bonita. Tente imaginar isso por um pouco. Isso aqui não é uma historieta, não é uma ficção, é um fato registrado. Jesus, o Deus encarnado, orando, e os discípulos ouvindo a oração. Há pessoas que quando oram, a gente
Fique em silêncio para ouvir a beleza da oração, da sinceridade da pessoa orando. Agora tente imaginar os discípulos ali ouvindo Jesus orar. Que experiência. E quando Cristo se dirige ao Pai em oração, ele diz algumas coisas. Ou vejam os verbos são importantes nas narrativas. Primeiro verbo aí, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. O que significa manifestar? Manifestar significa desdobrar, conduzir, mostrar o caminho, revelar, desvendar, descortinar. Jesus está afirmando que ele revelou aos discípulos a divindade do Pai, a natureza do Pai, os propósitos do Pai. O ministério de pregação de Jesus, o ensino de Jesus eram públicos. Jesus pregou às multidões, mas boa parte daquelas pessoas deram as costas para Cristo. E por que não os discípulos? Porque aos discípulos, o Senhor descortinou, manifestou o nome do Pai. No Antigo Testamento você tem uma revelação parcial e limitada, muitos homens e mulheres tiveram conhecimento de Deus, mas somente em Cristo e a partir de Cristo o nome de Deus foi manifestado em toda a sua plenitude e glória. E aqueles homens tiveram o privilégio, a estes eu manifestei o teu nome. E outros permaneceram na sua completa cegueira. Não foi o que o profeta disse? Para que vendo não vejam, para que ouvindo não ouçam, por causa da dureza do coração. Coração endurecido. João 1,14, Hebreus 1,3, olha que beleza de texto. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele, diz o autor aos Hebreus, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Aquele ser, Jesus, único, Deus homem, ele é essa refulgência da glória, e os olhos daqueles homens foram abertos para entender, de um modo que nenhum outro pôde entender, quem é o Pai, e quem é o próprio Filho enviado pelo Pai. Fico pensando naqueles homens, a vida inteira, 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, alguns deles 70 anos, de estudos da lei, escribas, fariseus, 12 horas de estudo por dia, aguardando o Messias. Chega o Messias, eles cospem no Messias, rejeitam o Messias, ridicularizam o Messias, dizem que o Messias está cheio de Beelzebul. Porque só aqueles galileus entenderam. Será que os galileus eram mais inteligentes do que os mestres da lei? Não. Manifestei a estes o teu nome. Salvação é dom, é graça. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar de compaixão. Romanos 9,16. Como Jesus manifestou o nome aos seus discípulos? Santidade de vida. Através de sua vida, seu caráter, sua conduta, os discípulos viram a face de Deus. A própria multidão dizia, este não ensina como os demais, ele ensina como quem tem autoridade. Por quê? As palavras vinham acompanhadas de uma vida santa. Ódio ao pecado, sim, Jesus odiava o pecado. Sua natureza o impelia a odiar o pecado, e por vezes ele demonstrou indignação contra os escribas e fariseus. Vocês são hipócritas. Vocês estão colocando peso sobre essas pessoas, um jugo sobre essas pessoas, obrigando-as a cumprir a lei, quando vocês mesmos não são dispostos a cumpri-las. Vocês são sepulcro caiado, a beleza por fora, mas por dentro só a podridão. Jesus manifestou ódio ao pecado. Foi com um chicote que ele derrubou mesas de cambistas dentro do templo e chamou aqueles homens de salteadores. Ele tinha também compaixão pelos perdidos. O Nazareno era amigo de pecadores, de publicanos, dos marginalizados, daqueles que estavam à margem. O Senhor estava sempre, não fazendo deles vítimas, não subscrevendo os pecados deles, mas ao mesmo tempo denunciando e mostrando compaixão. Como disse para aquela mulher, vais e não peques mais. Que palavra bonita. Você não pode mais continuar nessa vida. Vai e não peques mais. Sinais e prodígios, eles viram Cristo exercendo seu poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre a morte. Todos os outros também viram a mesma coisa. Mas só alguns foi dado esta graça de crer. Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 29, diz assim, e foi dada a vocês a graça de não apenas crer, mas também de padecer pelo Evangelho. Crer é um dom, é uma graça. A fé não é de todos, diz o apóstolo Paulo. A reação das pessoas foi a mais absurda, as mais terríveis. Desprezaram a mensagem
desprezaram o mensageiro, ridicularizaram o Cristo de Deus, zombaram do servo de Deus, desejaram a sua morte e por fim o mataram. Mas aqueles homens, e por eles, e sobre eles Jesus diz: a estes manifestei o teu nome. O que está no prólogo de João? Ouçam a leitura. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas, porém, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem são os que creem no seu nome? Olha o seguinte verso da narrativa. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas de Deus. Ou seja, crer é dom, é graça. Porque caso contrário, a fé seria meritória. Deus entra com a parte dele e eu contribuo com a minha fé. A sua fé é dom de Deus. Pela graça sois salvos, não de obras para que ninguém se glorie. A fé também é dom de Deus. Caminhando, a atitude correta seria, observa o verso aí, eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Guardado a tua palavra. No verso 8 ele fala sobre isso. Guardar a palavra, receber a palavra, conhecer a palavra, crer na palavra. Tudo isso sinal indicativo da graça salvadora sobre a vida deles. Caminhando, vejam o discurso duro de Jesus. E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Está aqui Jesus fazendo afirmações preciosas. E o duro discurso a muitos ofendeu, foram embora. E Cristo que não faz lobby, vocês não querem também não? Pedro então em nome do colégio apostólico diz, para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens a palavra de vida eterna e mais, nós temos visto e crido que tu és o Santo de Deus, o Filho de Deus. Que bênção, irmãos. Manifestar o nome a ele significa que todo discípulo é alguém que recebe a palavra, que crê na palavra, que conhece a palavra, que guarda a palavra. Precisamos perseverar no caminho. Para terminar esse ponto, deixa eu ler mais uma parte da Confissão Batista. O capítulo 17, uma outra parte diz assim. Não obstante a visão perceptível da luz e do amor de Deus, pode, para eles, cobrir-se de nuvens e ficar obscurecida por algum tempo, por causa da incredulidade e das tentações de Satanás. Mesmo assim, Deus continua sendo o mesmo, e eles serão guardados pelo poder de Deus, com toda certeza até a salvação final, quando entrarão no gozo da possessão que lhes foi comprada, pois eles estão gravadas nas palmas das mãos do seu Senhor, e os seus nomes estão escritos no livro da vida desde toda a eternidade. Podemos passar por circunstâncias, desvios, tropeços, mas se somos do Senhor, Ele vai nos preservar até o final, guardar-nos sob o seu poder. Nossos nomes estão escritos no livro da vida desde a eternidade. Alegre-se em seu Deus, é Ele que te guarda no Evangelho, meu amigo. Nossos inimigos estão por aí, e o maior deles é nosso adversário, o adversário das nossas almas. E a ira dele é que nós somos do Senhor, e Ele não pode nos arrebatar da mão do Cordeiro. E por fim, a nossa segurança está baseada na intercessão de Cristo. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Cristo orou pelos discípulos, nas suas mais diversas dificuldades, Jesus intercedeu por eles. Orou, por exemplo, quando eles estavam passando pelas tempestades. Orou por eles, e em particular por Pedro, quando o próprio Cristo disse que ele estava para ser peneirado por Satanás. Cristo orou por eles no Getsemane, Cristo estava sempre orando pelos discípulos. E todas as petições que nosso Senhor fez, há duas contidas aqui no capítulo 17, que são preciosas. Primeiro, Cristo orou para que eles fossem guardados do mundo. O verso 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Em outro momento, Cristo diz, não peço que tires do mundo, mas que os livres do mal.
Cristo orou para que nós fôssemos guardados do mundo. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês, vocês já sabem, mas é sempre bom trazer a memória. O mundo nos odeia. Quando o mundo faz uma parceria com a igreja, dos dois ou a igreja deixou de ser igreja, ou o mundo deixou de ser mundo. Porque da natureza do mundo há hostilidade ao Evangelho, a hostilidade a Cristo, a hostilidade aos cristãos. Nunca houve tempo mais perigoso para a igreja, quando ela começa a receber o louvor do mundo, porque a mensagem do Evangelho é ofensiva a este mundo alienado de Deus, de modo que não devemos ficar surpresos pelas perseguições, pela tirania deste mundo cruel. Todo mundo fala de paz, de tolerância, respeite as religiões, os credos. Nós somos os paladinos disso. Os cristãos têm um histórico, em particular, para citar aqui o povo batista, de tolerância com o credo do outro. Basta estudar a nossa história. Mas quando o mundo levanta a bandeira da tolerância, na verdade, boa parte dessas pessoas, não todas, mas boa parte delas são as mais intolerantes. Porque o discurso, via de regra, sempre é de hostilidade à igreja. A prática é assim. Veja, por exemplo, a quantidade de cristãos perseguidos. Nunca houve na história, um tempo em que a igreja foi mais perseguida do que agora, mas ninguém fala nada. Nós temos na Coreia do Norte 400 mil cristãos em campo de concentração, ninguém fala nada. Se aqueles cristãos assassinados, 21 deles decapitados numa praia da Líbia, fossem muçulmanos, nós viveríamos a Terceira Guerra Mundial, mas eram cristãos, religiosos. Todo dia, cristãos são decapitados, torturados, abusados, casas queimadas, e você nunca vai encontrar o mundo fazendo passeata contra a perseguição aos cristãos, porque é da natureza do mundo odiar-nos, odiou a Jesus. E Paulo disse, se eles conhecessem a Jesus, quem é Jesus, jamais teriam crucificado o Rei da Glória, mas é pela ignorância deles que eles nos perseguem. E Pedro diz, olha, não se surpreendam, que ninguém seja perseguido por ser ladrão, que ninguém seja perseguido por ser mentiroso, que ninguém seja perseguido por faltar com a verdade. Mas se você é perseguido por causa do nome, se alegre, você está no caminho certo. Então, tomar muito cuidado com o mundanismo, que não tem a ver com corte de cabelo, com tipo de roupa necessariamente, essas coisas são convenções sociais. Mundanismo são valores do mundo, e muitos crentes têm um coração infectado pelos valores do mundo. Agostinho, nosso professor, diz assim, há dois amores, o do mundo e o amor de Deus. Se um amor fixar residência em nós, o amor de Deus não poderá entrar. Que se afaste o amor do mundo e tenha morado em nós o amor de Deus. Que o melhor tome conta do lugar. Se antes amavas o mundo, não o ames mais. Tem que tomar cuidado com o mundo. Você não pode brincar com aquilo que é perigoso. E amor ao mundo é sempre perigoso. Veja o caso de Demas, 2 Timóteo 4,10. Demas, que foi companheiro de Paulo, um missionário. Pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. E Eusébio de Cesareia diz que ele foi para Tessalônica em busca de uma vida melhor. Tessalônica, que estava abrindo as portas para uma condição melhor. Demas foi fascinado pelas riquezas deste mundo, segundo a tradição cristã. Apaixonou-se por este mundo, que Deus nos guarde disso. E mais, que eles fossem guardados do maligno. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Mal aqui é a mesma expressão usada lá na oração do Pai Nosso. Que os livros do mal, mal aqui é maligno. Satanás, o diabo, que é o inimigo real. Às vezes a gente brinca com alguns movimentos, algumas igrejas que veem diabo em tudo, e a gente vai para o extremo oposto de achar que o diabo não tem lugar nenhum, mas ele é real. E o Senhor disse, eu peço que os guardes do mal. Meu amigo, se você fosse deixar da sua própria sorte, você ia perder essa batalha para o adversário de sua alma. É Deus que nos guarda da mão do maligno. Hebreus 7,25 diz assim, olha que texto precioso. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Já parou para pensar nisso? E hoje Jesus orou por você? Teu Senhor tem orado por você o tempo todo.
constantemente, está à direita do Pai. Ele pede sempre ao Pai que nós sejamos guardados. Pedro diz que o diabo anda ao nosso derredor buscando a quem possa devorar. Paulo diz que nós não devemos ignorar os desígnios do mal. Nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de nós. E é só pela graça de Deus, pela intercessão de Cristo que nós somos guardados. Finalizo dizendo aos irmãos que Jesus é o bom pastor, nunca falha, está sempre presente. Cumpriu sua obra na cruz e continua sua obra de intercessão em favor da igreja. Ele cuida das ovelhas, ele as conduz ao céu. Jesus guardou e protegeu os seus discípulos, nenhum deles se perdeu, exceto Judas. E Judas não é um exemplo de crente que perde a salvação. Judas é o exemplo de um falso crente que é desmascarado. Judas nunca creu em Jesus, não havia sido purificado, não estava entre os eleitos de Deus, não havia entregue sua vida a Cristo, era um homem de caráter duvidoso, era um furtador, era um filho da perdição. Jesus nos guarda, e somente Ele, e eu tenho certeza de que Ele há de nos preservar até o dia final. Há uma passagem no apóstolo Paulo aos Filipenses que diz que Ele vai completar a boa obra que começou até o dia final. Ele vai te preservar no Evangelho. Ele vai completar a obra que começou na sua vida. Eu encerro lendo 2 textos, finalizando a confissão de fé, e um texto, uma doxologia de Judas. Não o traidor, Judas, meu irmão do Senhor. Esta perseverança não depende de um livre-arbítrio da parte dos santos, mas sim decorre da imutabilidade do decreto da eleição, fluindo do amor gratuito e inalterável de Deus Pai, sobre a eficácia do mérito da intercessão de Jesus Cristo, da união com Ele, do juramento de Deus, da habitação de seu Espírito, da semente de Deus dentro deles, da natureza do pacto da graça. De tudo isso decorrem também a certeza e a infabilidade da perseverança dos santos. Deus guardará o seu povo até o último dia. Louvado seja o seu nome. Peço a vocês que fiquem em pé e ouçam a doxologia de Judas, capítulo 1. Na verdade, só tem um capítulo, os versos 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos cantar então a canção Perante o Trono dos Céus. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, solo